Oi, eu sou Cris Devacante e eu trouxe mais um vídeo para a gente ver como é que tá esse próximo ciclo aí da lunação, que acontece dia 20/7 às 14h32 no horário de Brasília. Essa fase a gente vai continuar tendo uma lunação em Câncer. Então todos os processos que a gente passou nesse último período, que foi de sentimento, de olhar passado, de olhar família, de olhar a questão de filhos, maternidade. A gente vai continuar por esse caminho ainda, entrando em contato com as coisas que a gente sente dentro da gente, mas uma profundidade maior, porque tá aqui a 28 graus na casa 8 aqui, tá? Que traz tudo que a gente vive na intimidade. Então, quem eu sou quando eu tô sozinha? Eu gosto da minha companhia ou eu não consigo ficar sozinha? Então, se eu não consigo ficar sozinha, se me dá uma angústia, uma aflição, isso é um mau sinal. A hora que eu estou sozinha, eu estou me escutando. Se eu estou incomodada e não consigo ficar sozinha, eu estou fugindo de mim mesma, fugindo de escutar e de me perceber. Os meus sentimentos estão tumultuados. Quando eu já consigo gostar da minha própria companhia, isso é um sinal de que a minha aceitação de mim mesma está mais em harmonia, mais tranquilidade. Então é um termômetro para a gente saber que pé que isso tá. Nesse ponto de quando a gente fica sozinho, que a gente entra nessa profundidade, a gente entra nesses sentimentos mais escondidos que a gente traz no nosso ser. Nesse sentimento da intimidade, que a gente não partilha com qualquer pessoa, que não fica visível, não fica claro. É normalmente a coisa que a gente esconde como uma máscara de proteção, e que isso vai se revelar quando a gente convive. Então, quando a gente tem uma relação íntima, como a sexualidade, isso aparece. Porque essa pessoa que entra na nossa vida pela sexualidade, ela adentra essa parte íntima que expõe todo o nosso ser. Nessa parte de como a gente age sexualmente, não como desempenho, mas como a gente age com prazer, com entrega, com segurança, com insegurança, com todas as questões que vão se revelando aí, vão revelando feridas que eu tenho na alma, vão revelando travas, vão revelando carências, vão revelando traços da minha personalidade de uma forma muito profunda, conforme eu vivo este campo. Então é um campo que normalmente a gente tem mal resolvido e tem muita cura para olhar, né? Tem muita questão ali para acessar, para conseguir, através desse inconsciente, que entra nesse campo dos nossos sentimentos, nas nossas entranhas mais profundas, nas nossas memórias, é um campo para a gente investigar. Então a gente vai entrar nesse ponto agora dos nossos sentimentos de uma forma muito mais profunda, instintiva, né? Adentrar o que tem ali no fundo do nosso ser, na nossa sombra, as coisas ocultas. O Mercúrio, né, que é a parte mental, ela está nesse mesmo lugar, no mesmo signo. Então nós vamos estar com a mente sentindo todo esse lugar. A gente vai estar com foco voltado para esse campo, o que vai ativar muito a nossa energia sexual também. Então isso vai estar sendo ativado, sendo tocado pela carência, pela falta, ou pela violência, ou pela mágoa, ou pela raiva. De alguma forma, né, as coisas vão ser disparadas para que a gente adentre um campo mais profundo de nós mesmos. A partir do dia 22, 2 dias depois desse ciclo, o Sol entra no Leão. Então, toda vez que o Sol está mudando, como ele está sendo regente desse ano, ele está trazendo luz para as questões. E não quer dizer que ele está trazendo um crescimento, né? Se você tem as coisas desenvolvidas, você tem um crescimento nesse setor.
mas o que a gente tem visto muito esse ano é que ele tem mostrado, que ele tem iluminado todas as questões por onde ele passa. Então, nas questões de Leão, ele vai mostrar e revelar para a gente agora o nosso valor, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso prazer, a nossa alegria. Então, são esses assuntos que vão ser agora tocados, a honra, o orgulho, né? Então, esses valores dentro da família vai trazer muito o meu valor dentro deste grupo, como eu me sinto, como é a minha autoestima em relação a isso, qual o prazer que eu tenho diante deste ambiente, diante dos meus sentimentos, que pé que isso tá. Em oposição, né, com a Lua e com o Sol ali em Câncer, eu continuo tendo o triozinho retrógrado aqui em Capricórnio, que é o Júpiter, o Plutão e o Saturno, que estão trazendo esse peso dessa dualidade das coisas kármicas que precisam ser encerradas, que precisam ser trabalhadas. E Capricórnio traz as coisas da matéria, da terra, dessa vida que a gente tem. E está numa casa 2, que é a casa material, da vida material que eu levo, do que eu tenho de prioridade, do que eu tenho de valor, dessa constituição material, de como eu ganho dinheiro, no que eu gasto, de que forma eu invisto. Então, toda essa reflexão da vida material agora está voltada para a parte financeira mesmo. Então, eu preciso rever todas as coisas que não fazem mais sentido, todas as coisas que precisam ser transformadas, que precisam ser corrigidas. Então, as minhas responsabilidades, o meu amadurecimento, eu vou arrumar o meu plano de ação, que é o plano que a gente vive, o plano da vida terrena, né? Então, nesse campo material é que eu vou trabalhar, né, com essa revisão, essa reflexão das arestas que precisam ser arrumadas, das coisas que eu preciso tomar providência para arrumar esse setor. Mas como está aqui numa dualidade, exatamente tudo isso que eu estou sentindo, do que eu tenho para fazer nesta vida, está me disparando esses sentimentos de medo, de vazio, de insegurança, que eu tenho aqui na profundidade do meu ser. Tá? Então, uma coisa vai estar ligada à outra. Também aqui tem uma relação do que eu sou independente, né? Do quanto eu posso gerar essas providências e do quanto eu sou suscetível às providências e o que o outro gera, né? As outras pessoas causam diretamente em mim, dessa relação ou dessa convivência. Então tem esse peso das coisas terem que encontrar um equilíbrio. Quando está esse cabo de guerra da oposição, eu preciso chegar nesse meio termo. O outro ponto que traz aqui uma quadratura, né, tanto desse trio quanto desse Mercúrio aqui, que é aqui o Marte em Áries, que está junto com Quirón e com a Lua Negra. Então, o Marte é essa força de ação. Por onde essa força começa na vida da gente, no nosso mapa, é por onde as coisas estão se iniciando, é por onde eu estou tomando uma iniciativa, começando a me movimentar, é onde eu estou dando movimento nesse ciclo, né, nessa mandala aqui da minha vida. Ele está junto com o Quirón, que é a ferida que eu preciso curar, né, no caso de Áries, do meu ego. Então, a gente está numa oportunidade muito grande dessas coisas em que a gente está vivendo, das visões, das coisas que a gente precisa arrumar, das coisas que a gente precisa sentir, a revisão das dores que a gente tem de longa data, da alma, da vida inteira. São as dores muito profundas da minha individualidade, da minha independência, do meu ego, do meu ser. Então, essas questões, por conta da Lua Negra aqui, ela mostra os meus pontos de insatisfação, os meus pontos em que eu afundo, em que eu tenho medo, em que eu abandono, em que eu reajo de uma forma intempestiva. Sendo em Áries, continua sendo uma forma perigosa de reação agressiva, de reação de cortes,
de acidentes. Então é uma força muito grande que eu preciso tomar muito cuidado, consciência, né, com esse impulso, com esse instinto. Mas essa mesma energia, quando ela é bem consciente, quando eu tenho clareza do que eu tenho em mãos para movimentar dentro de mim, ela é uma força muito grande que traz a capacidade de me curar. É de eu tomar a atitude de me curar. Uma hora que eu consigo ir neste caminho e ser assertivo, né, e ter a disciplina, o rigor de me corrigir, eu consigo pegar essa sombra da insatisfação, ou sombra da mágoa, da ferida, e transformar isso numa força muito grande de início, de movimento, de pioneirismo, de atividade. É a força da iniciativa, né, de colocar as coisas em movimento, em prática e fazer isso andar. Numa casa 5, tá falando de novo da questão da autoestima, do valor, das coisas que eu preciso realizar, da minha criatividade. E a questão de filhos também pega, a casa que eu construo. Então aqui traz de novo uma energia de leão, uma energia de eu olhar se eu realmente me aceito, se eu realmente me gosto, ou se esse amor dessa autoestima é algo na aparência, faz parte da casca, e ele não é de verdade aqui dentro, né? Ele é superficial para que os outros me aprovem, para que os outros me aceitem, mas eu preciso me aceitar. Então é uma prova de fogo muito grande, de feridas que a gente traz ao longo da vida inteira, que às vezes a gente tem até adormecido, até parece que estava resolvido, que são acordadas nesse ponto de olhar para esses sentimentos muito profundos, porque são as coisas primordiais que a gente precisa curar na raiz do nosso ser, que não vem dessa vida, que a gente já carrega de muito antes, tá? Então, olhar para todo esse movimento com muita consciência, com muito amor a si mesmo, descobrir tudo que tem para descobrir de si, sem se culpar, sem se julgar, se aceitar, se acolher e conseguir transitar, fazer as transformações necessárias, tanto nos sentimentos, deixar para trás as coisas que precisam e corrigir, tomar atitudes nas coisas que dessa vida a gente pode fazer, que a gente pode corrigir, que a gente pode construir, e é na vida prática do dia a dia que a gente faz esses acertos, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso acertar a casa que eu moro, eu preciso fazer uma reforma, eu preciso arrumar as minhas finanças, cortar alguns gastos, vender um carro, eu preciso mudar de casa. O que eu tenho que fazer financeiramente? Eu tenho que começar um novo trabalho, eu tenho que readaptar, o meu trabalho não funciona mais do formato que o mundo está mudando, ele ficou ultrapassado, já não tem mais a mesma serventia. Então todas essas questões eu preciso olhar, e isso vai ativar dores que eu tenho, que são crenças limitantes do meu ser, da vida inteira, de insegurança, de medo, de carência, que vão vir à tona nessa hora em que eu estou comigo mesma. Tá? Então é uma hora da gente se escutar muito, e é muito importante ter alguns tempos para ficar sozinho, é muito importante olhar para essa sexualidade, ter oportunidade de cuidar dela, porque nós temos uma vida, né, ainda, que a gente aprende a sexualidade de uma forma muito deturpada, erotizada, de uma forma que isso não é compreendido através dos nossos sentimentos, associado de uma forma saudável com o amor, entendido que isso é expressão de várias marcas da nossa alma, da nossa personalidade. A gente vai seguindo modelos, de certa forma, que a gente vai absorvendo sem nenhuma clareza ou consciência de uma mídia, né, de uma forma que a gente vai sobrevivendo a isso e causando marcas muito profundas que a gente precisa ter esse tempo de olhar. Aqui o Urano, né, que está em Touro, na casa 6, ele traz a transformação do cotidiano, dos hábitos. Então, para eu arrumar todas as coisas que eu preciso olhar
para o que eu preciso acertar na minha vida. E eu começo com as pequenas coisas, né? No meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida diária. Então, com esses pequenos acertos que vai transformando essa estrutura para fazer essa nova manutenção das coisas. E o Netuno, que é a espiritualidade, está aqui na casa 4, a espiritualidade está trabalhando no meu fundo do espírito, da alma, a questão da minha fé, né? Para eu resolver tudo isso, é eu ter fé, que confiar em algo que eu ainda não consigo ver, mas que já existe, né? Que está sendo guiado, que está sendo encaminhado. Nós não estamos totalmente desprovidos. Tem algo maior que nos move. Todo esse movimento aqui que a gente acompanha, que a gente percebe, que as coisas são desenhadas, as coisas são preparadas. Nós estamos executando as coisas que a gente precisa para fazer a nossa caminhada, para se corrigir, para fazer o que a gente veio fazer aqui. Aqui o ascendente está em Sagitário, com a roda da fortuna aqui. Então, a nossa percepção de mundo é para o crescimento, é para desenvolver, é para descobrir novas verdades, novas filosofias, trabalhar a espiritualidade, rever essas questões de crenças, dogmas, religião, ver se tudo isso faz sentido para você, de que forma, né? E se você se baseia nisso ou se você sai correndo só a hora que você precisa de ajuda. Porque a fé, a religião, ou de qualquer forma da espiritualidade que você se afine, ela trabalha exatamente o nosso poder de confiança, de conseguir entender que há algo muito maior por trás, seja lá por qual caminho afina com seu conhecimento, tá? E quando a gente olha para isso, essa roda da fortuna, ela traz sustentação. Tá? Quando a gente dá atenção para esse ponto, para esse desenvolvimento pessoal, esse crescimento de como eu ajo com o mundo, de como eu percebo as coisas, enxergo além, né, e busco um rumo, um foco, um objetivo, eu consigo fazer as coisas deslancharem, se resolverem. E aqui, por final, na casa 7 de relacionamento, que está em Gêmeos, eu tenho a Vênus, dentro da casa 7, né? E tem o nó do norte aqui também em Gêmeos aqui na casa 7. Isso vai falar muito das trocas, né? Então, que tipos de trocas eu tenho nos relacionamentos? E eu preciso abrir a minha mente para algo novo, para ver o outro, para enxergar as pessoas próximas, para expressar a minha comunicação, para eu aprender a conseguir falar de sentimento, para eu conseguir falar o que eu sinto. Quando eu estou preso nas minhas dores, eu vejo o mundo através da minha dor. Eu não consigo enxergar a realidade nem o outro como ele realmente é. Eu só estou vendo as marcas da minha reação, da minha dor. Então eu estou com um problema, eu fico sozinha, eu fico pensando nesse problema, eu fico alimentando esse problema. E aí eu vou alimentando a raiva que eu tenho do outro. E isso vai crescendo dentro de mim. E isso me deixa cego, porque eu não consigo enxergar realmente a realidade, eu não consigo perceber que esse sentimento é meu e não necessariamente do outro, eu não consigo enxergar esses pontos. Uma hora que eu consigo me distanciar um pouco desse meu sentimento, dessa situação, e consigo me distanciar um pouco da minha própria vida e me ver de fora, para eu conseguir enxergar o que eu estou sentindo, observar sem julgamento, com acolhimento e entender por quê, o que tem por trás desses processos, que sentimentos, que marcas da minha alma, da minha infância, que dores que eu trago, que me disparam e me condicionam tudo isso, que me faz eu deixar cego. Uma hora que eu consigo anuviar, né, limpar, esclarecer e conseguir me colocar no meu lugar com a minha responsabilidade, eu consigo começar a enxergar o outro da forma como ele é. E aí consigo ter uma troca mais saudável. E como está o nó do norte, né, aqui, justamente é o que a gente precisa corrigir coletivamente agora. Aprender a trocar, aprender a se expressar, aprender a comunicar, aprender a olhar para o próximo, né? Então é o ponto que a gente precisa trabalhar agora.
Então é isso, eu espero que tenha ajudado a trazer consciência. A gente vai ter uma lua cheia no dia 3 de agosto, mas o sol já vai ter passado para Leão, então a lua cheia vai ser no eixo Leão e Aquário, tá? Que vai trabalhar bastante a questão da criatividade e coisas novas se abrindo para a gente transformar, dar início, né? Da força, da continuação para as coisas que a gente está começando aqui a providenciar. Então é ter confiança, é ter aceitação, é ter amor, é descobrir que de repente a gente não tem autoestima através desses processos, né? E tudo bem, entender que é o ponto que a gente está e começar a trabalhar com isso daqui para frente. O para trás é hora de soltar, já era para ter soltado, então se você ainda está segurando, ter coragem de entrar, de ficar sozinho, de se escutar, olhar as questões. E ao longo do tempo aí a gente vai trazendo outras conversas para ir ajudando a alguns assuntos mais pontuais que são trabalhados nesse ciclo aí, para ir ajudar orientando. É importante procurar ajuda também, se precisar, se sentir que não está dando conta sozinho, uma terapia que se afine com você, porque é um período de muito acesso a coisas muito profundas. Então a gente vai ter acesso a esse inconsciente. É uma boa época para a gente poder trabalhar essas questões e ajudar a entender. Então, se você precisa de ajuda, procura, tá bom? É muito interessante, por exemplo, você saber o seu mapa, porque o mapa é uma ferramenta de trabalho em que a gente consegue ver onde estão cada ponto. Todo mundo tem todos os signos, tá? Então, esses pontos que estão acontecendo, eles vão estar num setor da sua vida. E aí, a partir do momento que você começa a entender quais são os pontos que estão sendo tocados, fica mais claro de trazer consciência e de você conseguir se trabalhar. Então tenha um ótimo ciclo, uma ótima alunação, e que agora que é o começo da lua nova, coloca as sementes dos intentos, as intenções que você quer por trás dos seus desejos, né? Que isso seja genuíno, de acordo com os seus sentimentos.